Quem acompanha sua carreira de longa data, Bebeto, é o nosso Paulo Roberto Martins. Ele que está recluso no interior de São Paulo, mas que vai conversar também com você. Paulo, boa tarde. Quero saber o que você vai perguntar para o Bebeto, hein? Que a gente está amando essa entrevista aqui. Eu também. Aqui está amando aquilo que está acontecendo. É um prazer rever o Bebeto, uma figura... Prazer é meu, Paulo. Obrigado. Carismática, espetacular. Tem 2 jogos. A gente está falando em seleção brasileira, conquista de 94 e outros tantos jogos que eu acompanhei. Você na seleção brasileira, inclusive esse de um calor infernal, esse que você fez o gol contra os Estados Unidos no dia 4 de julho de 94. Mas 2 jogos eu não esqueço de você e não esqueço do Romário. Nas eliminatórias contra a Argentina e contra o Uruguai. Aquilo não sai da minha cabeça. Quando alguém pergunta qual foi o grande jogo que você acompanhou na sua carreira, me vem à cabeça 2. Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aquele dia, vocês só não fizeram chover. O Romário vai, não vai, o Zagallo não queria colocar, a Parreira e tal. De repente ele foi, juntou-se a você e foi aquele show de futebol, principalmente esses 2 jogos contra a Argentina e o Uruguai. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer, Bebeto, se você me permite, trazendo para cá o problema hoje, no dia de hoje. Essa volta para o futebol, sem público, com jogadores, entre aspas, expostos aí a essa epidemia, essa pandemia que está assolando o mundo. Qual é a tua opinião a respeito disso? Um abração, Bebeto. Ô, Paulinho, prazer falar com você, Paulinho, também. Deixa eu te falar, eu acho que o futebol é muito importante na vida da gente, de todos nós, né? Eu que participei, e vocês que continuam aí participando aí, né? Eu acho que o mais importante é a vida, né, Paulinho? Eu acho que a vida é nosso bem maior, né? Então, uma preocupação assim, a gente está vivendo assim, um momento muito difícil na vida. Essa pandemia realmente é um momento de reflexão, a gente passa tanta coisa assim na cabeça, né, cara? As pessoas estão mais com seus familiares. Às vezes acontecem umas coisas assim que só Deus mesmo, né, para explicar, né? Mas talvez tenha sido isso, né? Para que a gente, né, voltasse a dar valor à família. A família é a base de tudo, é o alicerce. Mas eu acho que o mais importante, Paulinho, é a vida, né, cara? E a gente tem que preservar muito a vida de todos os brasileiros, de todo esse mundo aí, né, cara? O futebol é importante. Se não fosse futebol, eu não sei o que seria da minha vida, né? E da minha família, né? Deus foi tão maravilhoso que, pô, eu venho de uma família de 8 irmãos, que minha mãe teve, me adotou mais 2, somos 10 no total, agora 9, né? Mas foi muito difícil, foi com muita luta, com muito trabalho, com muito sacrifício mesmo, né? Então, o futebol é tudo, né? Mas, em primeiro lugar, é a vida, nosso bem maior, né, cara? Então, a preocupação é que todos fiquem em casa mesmo, que o negócio é sério mesmo. Ontem mesmo perdemos uma pessoa que eu tinha um carinho assim muito grande, que é o Jorginho, né? Foi meu roupeiro, massagista lá da minha esposa, do meu filho, meu massagista também, roupeiro, ele foi tudo ali no Flamengo, né? E foi embora com a Covid-19 aí, né? Infelizmente, né? Então, pô, ontem foi um dia que eu fiquei assim muito triste essa perda e de outras também, né? Que se foram. Então, o negócio não é brincadeira, não, é sério mesmo. Vocês se cuidem mesmo aí, cara. E aqui a gente tá na quarentena aqui também. Toda a minha família também. E é isso, a gente tem que se cuidar, cara. Porque o negócio é sério mesmo. Essa, Bebeto, é a parte que a gente fica tentando refletir e entender todos os dias, porque quando você fala numa doença, você sempre pensa na cura. Eu, pelo menos, sou assim, eu tento ser otimista na vida de um modo geral. E quando uma doença ela leva alguém significativo para a gente, alguém que
fez parte da nossa história, que nos ajudou na formação de caráter. Isso é muito difícil de você aceitar, assimilar. Então, assim, é a consequência prática desse momento terrível que a gente vem enfrentando, não é? E que bom que a gente hoje pode, pelo menos, estar trazendo alguma coisa positiva para você, que é essa carreira maravilhosa que você construiu, e que nem de longe qualquer homenagem vai amenizar a perda de alguém, porque é algo que machuca e não passa com o tempo, não é? Ameniza, mas não passa. Então, que você e todas as pessoas que conviveram com o Jorginho, e são muitos depoimentos, muita gente do futebol ontem lamentando essa perda, e a gente sente o quanto ele fez a diferença, o quanto ele realmente mostrou algo mais para as pessoas. Mas, enfim, além do Jorginho, Renata, é duro, né? O tio Guilherme também, que é o sogro do Jorginho, lateral, né? Foi embora também, poxa, a gente está vivendo esse momento assim muito triste, assim, muito difícil, pedindo a Deus que faça logo uma vacina, que mate esse vírus. E tenho orado muito, pedindo muito a Deus à noite, toda noite quando eu vou dormir, quando eu acordo, peço muito a Deus para que acabe com isso logo, cara. Que assim seja mesmo, é o desejo de todos nós. Agora, Bebeto, pensando também na seleção brasileira atual, porque quem é tetracampeão, quem chegou numa decisão como em 98, e eu sempre falo para o Denilson isso aqui várias vezes, o Bebeto jogando ao lado do Ronaldo Fenômeno, e olhava para o banco, tinha só Denilson, Edmundo, nos melhores momentos das carreiras deles, Só não é? fera, só Voando, voando. Então, assim, é algo que hoje eu acho que vocês podem e devem falar mais da seleção brasileira, opinar, de repente trocar alguma ideia com o Tite, não sei se ele já procurou vocês alguma vez, porque a gente vê um momento em que a seleção brasileira não empolga muito. Criou-se uma expectativa em 2018 na Rússia, mas nada também fora do comum. Será que a seleção brasileira, para você, hoje ela está no caminho certo, até no ataque, que é a sua área, que você conhece melhor? Será que o Brasil vai ter mesmo condição de ganhar uma Copa do Mundo em 2022 no Catar? Renata, eu sempre acredito. Eu tive a oportunidade, né, de chefiar a delegação naqueles jogos contra a Nigéria e contra o Senegal. E eu vi de perto o trabalho do Tite. Vou ser sincero, Renato, eu fiquei impressionado. Porque a gente que está de fora, a gente não sabe qual é o trabalho que é feito ali, né? E eu, como acompanhei como chefe da delegação, eu fui em todos os treinamentos, eu participei das pré-eleções dele, e eu vi que, eu não tenho dúvida nenhuma, Renato, que mais cedo ou mais tarde, esse grupo aí vai dar fruto. E eu falei até com o Tite. Eu falei com o Tite, eu digo, Tite, pelo que eu vi aqui, meu irmão, eu acho que você está no caminho certo. O trabalho está sendo feito, não só do Tite, como de toda a sua comissão técnica. Juninho, César Sampaio, e todos que cercam ele ali, que participam também da comissão, né? Eu, sinceramente, Renato, eu disse, impressionado. E ele passa todo o time adversário. Participei das pré-eleções também. Então, eu fiquei encantado. E eu tenho certeza, eu estou falando isso de coração. O potencial da gente é muito grande, né? O ataque a gente tem Firmino, Gabriel Jesus, Neymar. Eu vou citar tanta gente boa, né? Eu acho que o Brasil, com o Tite, está no caminho certo, né? Eu acredito demais nesse grupo, nessa comissão, e vamos ter paciência que esse fruto vai vir. Eu não tenho dúvida disso, não. Eita, coisa boa. É bom a gente ouvir alguém que tem conhecimento de causa, Denilson. É impressionante, é impressionante. Eu estava falando aqui por mensagens enquanto você está falando. O Roberto Carlos está te mandando um abraço lá de Madrid. Também lembrando dos nossos momentos em 98. E falando de 98, a gente viu a imagem ali de um cruzamento que eu dei para você. Cruzamento não, né?
Um passe, né? Assistência. Um passe. Com letra maiúscula. Deixa eu me corrigir. Um passe, Ronaldo. Uma assistência. É verdade. Chuveirou, né? Ô, Bebeto, eu já ouvi diversos argumentos e pontos de vista dos jogadores que lá estavam naquela Copa de 98, que eu acho que a gente fez uma Copa muito boa até a final. Né? Eu acho que eu não lembro de ter ouvido o teu ponto de vista daquela Copa do Mundo, de semifinal e final. Queria que você falasse um pouco daqueles 2 últimos jogos, Holanda e a final contra a França. Dene, quer que eu seja sincero? Por favor, como sempre. Nós não ganhamos aquela Copa ali, pai. Sem dúvida nenhuma, o problema do Ronaldo foi muito difícil. Foi muito difícil a gente... O que foi no dia do jogo. Se fosse, sei lá, um dia, 2 dias antes, dava tempo até para a gente tentar se recuperar emocionalmente, né? Eu peguei o presidente da CBF na época, que era o Ricardo Teixeira, e falei: ó, presidente, Copa do Mundo a gente tem 4 anos, agora a saúde do Ronaldo está em primeiro lugar. Ele fez: não, Beto, eu sei, o Ronaldo não vai jogar, o Ronaldo já está indo para o hospital e tal. Tanto que a pré-eleição, o Zagallo fazendo a pré-eleição, chorando, todo mundo emocionado, eu me emocionei. Foi a única vez, Dene, que eu vi o nosso capitão. Você sabe que o nosso capitão é chato pra caramba, né? Reclama demais. Dentro de campo, o Ronaldinho falava assim: Beto, eu não tô aguentando não. Eu não tô aguentando não. O Dunga, pô, reclama toda hora. Eu digo: esquece Dunga, Ronaldinho, esquece Dunga. Ele é assim mesmo e tal. Então, rapaz, você já sabe, eu vi o nosso capitão naquele dia calado. Eu cheguei para ele e digo: Dunga, vamos reagir, meu irmão. Nós somos os jogadores mais experientes aqui. Se a gente ficar triste aqui e do jeito que você está, você é o nosso capitão. Ele fez: não, pô, é verdade, Bebetinho, é verdade. Aí foi que ele deu uma acordadazinha assim, sabe? Mas pegou todo mundo de surpresa, cara. O que era para a gente ter conquistado de novo essa Copa aí, rapaz, que a gente tinha time para isso. Eles não iam ganhar da gente, não. Eu tinha certeza que eles não iam ganhar da gente. Se não tivesse esse problema, a gente não ia perder essa Copa, não, cara. Tenho certeza disso. E o Zidane? Você tem pesadelos com o Zidane, Bebeto? É a mesma sensação que eu tenho dele. Zidane não tinha feito um gol na Copa do Mundo. Fez 2 gols de cabeça. Zidane não sabia nem cabecear. Era um grande jogador. Fantástico, um dos maiores. Mas cabecear não sabe. Fez o gol, empurrou o Leonardo e fez o gol de cabeça. Não tem coisa que não dá para acreditar, né? O Denilson porque é a mesma sensação que o Bebeto tem, é a sensação que eu tenho, que é a que eu conto na palestra e tudo mais, que é esse ponto de vista aí, ó. Do Bebeto de que emocional mesmo. É o emocional, porque realmente o time inteiro se abateu. O time inteiro. Até os mais experientes. Ele tá falando do Dunga. Eu também percebi, só que ali eu era o mais jovem do elenco. Então, sei lá, eu não me achava no papel de falar: vamos lá, vamos lá. Eu esperava uma reação dos mais velhos. O mesmo ponto de vista que o Bebeto tem é o ponto de vista que eu tenho. Eu já contei pra você. Já contou sim. Desse abatimento que a seleção teve no dia da final, cara. Agora, esse ponto de vista que você falou, Bebeto, que se a situação do Ronaldo tivesse acontecido, sei lá, 2 dias antes, 3 dias antes, a gente poderia ter realmente, pelo menos, jogado de igual para igual com a seleção, né? De igual para igual, Dene, com certeza. Como eu te falei, eu não tenho dúvida nenhuma que se tivesse acontecido esse problema, cara, eles poderiam até ter ganho da gente, mas ia ser difícil, viu, velho? Ia ser difícil. Com o time que a gente tinha, velho. Verdade. Meu Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, né, velho? Tem jeito. Não teve que ser. É verdade. Mas depois aí você trouxe 2002 aí, graças a Deus. Ai, se não fosse o Tetra, hein? Se não fosse o Tetra... Seria pena. Se não fosse o Tetra! Também não conta. Esse deles, Ronaldo. Rapaz, tantas perguntas assim, a gente fica viajando no tempo e lembrando do tempo do Bebetinho, né? Nós fomos para a Copa América também juntos, aí ele teve problema, ele teve que voltar para o Rio de Janeiro. Mas assim, em termos de voltas e indas e vindas, Bebeto, eu queria saber de você, assim, na sua vida, o que marcou mais? Flamengo, Vasco? Ou a sua ida para a Europa? O que marcou o momento que você falou: agora eu estou realizado? Faltou jogar no Corinthians, né? Sonho da lua, Negrão. Sonho da lua, Negrão.
tá sem pergunta, né? Tá sem pergunta. Dá um Google, nego. Dá um Google, nego. Tá sem pergunta, nego. Tonho da Lua! É que vocês escutaram o que eu falei no final, que veio do coração pra você, Bebetinho. Faltou você no Corinthians, menino. Ô, Naldinho, eu tive pra ir pro Corinthians uma vez, rapaz, no Banco Excel. Eu fui jogar no Vitória, eu joguei no meu Vitória. Sabe que eu sou apaixonado pelo Vitória, né? Foi ali o clube que eu comecei a minha carreira, né, cara? Eu sempre fui Vitória desde criancinha, né? Torcedor fanático do Vitória. Tenho um carinho assim muito grande pelo aquele clube. Só quando eu voltei da Espanha, né, do Sevilha, o Banco Excel foi me pegar, o Paulo Carneiro, né, nosso presidente lá, Paulinho. Torço muito por ele sabe disso. E aí ele foi com o Banco Excel e me trouxe o Vitória. Só que nessa conversa toda, eu ia jogar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e o Brasileiro eu ia para o Corinthians. Isso tudo pelo Banco Excel. Não por ele, entendeu, Ronaldo? Não, mas e foi aí, negociação. Acertou tudo quando... Aí fui para a Bahia, que foi uma emoção assim muito grande, cara, de poder voltar ao meu clube, onde eu iniciei a minha carreira. Fomos tricampeões baianos, campeão do Nordeste, a primeira Copa do Nordeste. E aí, quando eu arrumei as malas para ir para São Paulo, o presidente do banco disse: eu não posso tirar você daí, se eu tirar, o banco vai perder muito. E aí eu continuei no Vitória. Mas, Ronaldo. Quase, meu Deus. Tá vendo, Ronaldo? Hoje ele nem dorme, Bebeto. É porque eu já sabia dessa história, meu menino. Como você Eu já sabia dessa história, menino. Nós fomos aí pra Bahia no Carnaval. Nós fomos com o jatinho do homem pra ir, nós ficamos conversando com o homem, ele falou isso aí. É, isso mesmo. Era esse. Coisa linda. Chico Garcia. Mas um que falou não pro Corinthians. Ô, Bebeto, Não teve que falar nada, você né? que jogou com o Renato Gaúcho, fizeram parceria aí ao longo da carreira. Tonho da Lua Solta a também. música, negão. Não, Vai. mas a minha pergunta é sobre o Renato, que é ídolo do futebol carioca, é ídolo no Rio Grande do Sul também. Você imaginava que ele fosse dar tão certo como treinador? Porque ele era meio esquentado, né? O Renato, rapaz, é um coração, rapaz, é uma pessoa do bem também, cara. É um cara... Ele trabalhava muito assim, sabe, cara? É um cara muito dedicado, assim como jogador. Pô, tive a felicidade de jogar com ele também, fiz muitos gols com ele. Ele ia na linha de fundo, cruzava. O cruzamento era, como o dele falou, era com a mão, sabe, cara? A bola vinha certinho e fomos campeões também, né, cara? Juntos, fizemos uma grande dupla também. Que geração, mano. E, poxa, eu torço muito pelas pessoas do bem, as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mano. E o Renato, rapaz, vem fazendo um trabalho assim fantástico. Já vem há muito tempo já, né? Foi campeão aí da Libertadores, como jogador e como treinador. E foram poucos, né, que conseguiram isso, né? Então ele está de parabéns, ele sabe que eu tenho um carinho também especial por ele. Vou dar um abração grande aí para ele. Pro próprio Dunga, né? Já falei, Dunga falava pra caramba, mas Dunga é um amor de pessoa, fora de campo. Fora do campo, né? Fora do campo. Meu Deus, mas dentro de campo é chato. Né? Eu acompanho ele desde 17 anos, Renato. Desde 17 anos junto com o Dunga. Deus sabe o que faz, colocou o Bebetinho do lado do Dunga pra dar uma amenizada. Mas ele sabe que eu amo muito ele também. Ô, Bebeto, rapidinho, só vai fazer um intervalo, toma uma água, aí dá uma descansadinha. A gente volta em 3 minutinhos pra continuar o papo aqui com o Bebeto no Jogo Aberto. Que dia! E queria ir pro Corinthians, hein? Monstruoso! Bebeto queria ir pro Corinthians agora, hein? Quer jogar no Corinthians. Olha, isso agora só vai falar nisso a semana inteira. Falei que era jogo aberto e jogo rápido. Bebeto tá aqui no telão com a gente. Olha, Bebeto, só elogios para sua entrevista, para o seu jeito de ser, espontaneidade. E agora o Paulo Roberto Martins vai fazer a pergunta. Paulo. Bebeto, é o seguinte, você já elogiou o Tite, concordamos plenamente com a sua opinião. Agora, digamos que se o Tite saísse por conta própria ou a CBF resolvesse mudar,
Qual seria o treinador ideal para a seleção, no teu ponto de vista? Primeiro que eu não penso que o Tite vai sair, né, Paulinho? Eu acho que, como eu te falei, pelo que eu vi ali, pelo trabalho que está sendo feito, vai dar fruto. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas, se por acaso Tite saísse, eu ficaria com o Renato. Olha, Renato Gaúcho. E ele conhece bem. Ô, Bebeto, hoje quando você olha qualquer jogador, não precisa ser brasileiro, tem algum, não precisa pensar em modéstia, humildade, mas tem algum que você olha assim jogando e você fala, nossa, é parecido com o meu jeito de jogar. Tem algum... Não, eu não vou falar do filho dele, é isso que você ia dizer? Não, eu falei, esquece, gente. Eu ia falar esquece, achei que você ia falar do Matheus, hein? E tem algum, não, vamos ver se ele tem algum que você fala assim, nossa, eu faria exatamente assim, seria o meu jeito em campo? Nath, é muito difícil da gente falar, a gente tem jogadores aí fantásticos aí no Brasil, né? Eu falo muito do Neymarzinho, né? O Neymar, meu Deus, é um potencial, rapaz. Esse moleque, ele é diferente, sabe? É diferente demais. Neymar uma qualidade, uma precisão. Eu gosto demais dele, do Neymar. Eu falo assim de técnica, da qualidade, do raciocínio rápido, da inteligência. Ele é esse jogador que tem tudo isso. Mas eu acho tem outros também, assim, mas ele é diferente, Eu acho que é o único mesmo que dá para a gente comparar com essa geração. Hoje, do futebol brasileiro, é o único que a gente consegue comparar, porque essa geração... Brincadeira. Não, e assim, Bebeto, agora eu vou contar, a gente tá chegando ao final do programa, o Denilson só olhando as imagens, só falando, gente, 94, 98, 2002. É porque o Brasil conseguiu não só ter craques, mas reunir os craques. E isso não é para qualquer um. Talvez o segredo não é só um que é o gênio fora de série, era muita qualidade. Olha, Bebeto, musiquinha do final. A gente queria fazer o programa aqui, o Jogo Aberto 2, 3, 4, 5, com você, porque é tanto assunto. Bebetinho, só agradecer. Bebetinho. E a gente faz assim aquela... mas é demais. Aquela tradicional salva de palmas. Bebetinho! Aqui, ó. Parabéns, Bebeto! Parabéns, aqui, irmão! Beijo pra você. Eita, Obrigado, gente! Renata. Poxa, curti demais, como se estivesse aqui. Estou em casa mesmo, né? Mas fica tudo descontraído. A casa é sua, a casa é nossa. Vai falando. Boa, Bebetinho! Bebeto, valeu, obrigada! Maravilhoso, gente! Uma aula! Tá chegando com os donos da bola. Valeu, gente!